Salve, salve, bilionários. Prazer, me chamo Gabriel e venho convidá-lo para acompanhar a série Empreendendo do Zero. Uma série do canal Bora Pra Prática, a qual documenta a minha jornada empreendedora desde seu início, mostrando todos os nossos resultados, avanços e deslizes. Ficou interessado nesse conteúdo? Primeiro link da descrição. E é interessante isso, porque com as pessoas que eu mentorava a minha carreira assim ao longo do tempo, eu sempre fui estabelecendo algumas, como é que eu posso dizer, crenças próprias sobre algumas teorias que eu tentava sempre implementar alguma coisinha a mais. E esse do unconscious incompetent, né? Se o pessoal de casa for buscar aí, eu chamo de burro inconsciente ou burro consciente, né? Você tem duas linhas, pensa uma bolinha assim, divide em duas linhas. Essa ideia é muito legal, depois então, você dá uma olhada, Mário. A linha da consciência e a linha da competência. E aí vamos dar um exemplo para eu explicar onde eu quero chegar. Vamos dar o exemplo de um carro, dirigir um carro. Quando você é criança, você nem sabe que você é burro. Você nunca precisou dirigir um carro, você nunca teve impulso de dirigir um carro. Até que talvez um dia você fale assim, como é que seria dirigir um carro? Quando vem a primeira dúvida. Então você se torna ali o burro consciente, o unconscious, quer dizer, conscious incompetent. Né? Você agora é um incompetente, né? Você é incompetente, mas você sabe que é. Não burro, exatamente. Você não tem perícia. Porque não é pejorativo. Não é pejorativo. A gente nasce incompetente para as coisas, né? Mas é isso aí, legal. Não, só para o pessoal em casa não entender errado, achar que... Isso. Não é... É isso aí. A ignorância. É uma maneira carinhosa de falar. E aí você começa a, por exemplo, fazer uma autoescola, fazer o processo, tem uma escolha ali que é... Você pegar o carro escondido, isso, eu sou ignorante e logo eu quero aprender. Então você vai fazer o exercício ali. Perfeito. Então você passa a ser, então a partir desse momento, consciente e competente. Uhum. Então você é competente, mas você tem que estar a todo momento consciente do que você está fazendo. Sabe aqueles vícios de quando você começa a dirigir? Olhar pra marcha. Sim. Você entra no carro... Só falta olhar pra você é meio mecânico. Você pega o cinto, colocar o cinto, ajustar o... Então você conscientemente está fazendo as coisas. Você vai evoluindo com o tempo, etc. Até que você chega de volta aqui no eixo de baixo, que você é competente inconscientemente. Quer um exemplo? Não façam isso em casa, obviamente. Mas sabe quando você... volta pra casa dirigindo, você não bebeu nada, mas você chega em casa e fala assim, como eu chego em casa? Passou, eu tava pensando em outra coisa e de repente estou em casa. E pra mim, esse é o principal erro das pessoas. Que agora tá na moda a reaprendizagem, reciclagem. Porque, na verdade, esse eixo que todo mundo explica na teoria como assim, ela é uma espiral. Tá sempre aprendendo. Porque, por exemplo, se você não entrou no carro nos últimos 10 anos, se você entrar agora, você vai achar que é o sabichão que sabe dirigir. Você vai ficar procurando onde é o botão de liga. Sim, você parou um tempo. Porque as pessoas têm essa noção de tempo. Então, eu sou já competente inconscientemente. Faço isso aí, rodar minha empresa, ser CEO. Isso aí já faço 20 anos. Só que o mundo mudou. Então, você não viu que fez assim, você se tornou de novo. Você voltou para o ciclo de inconsciente e incompetente. Muito legal o que você falou, mesmo. Não, eu sempre pensei nisso, porque assim, as pessoas não percebem essa segunda curva. E cada. Genial. Como a tecnologia, inclusive, acelera exponencialmente, cada vez mais pessoas não estão percebendo que estão ficando para trás nessa espiral. Que eu parei no eixo inconsciente, que não era, mas não está era. se tornando. Mas isso, fazer um adendo aí, que é bem legal. O pessoal às vezes olha e é a diferença entre ter perícia e estar habilitado. Então alguém na empresa pega e habilita uma pessoa. Igual carta, né? Você falou dirigir, né? Você, para dirigir, você tem que estar habilitado, que é você tem que ter, né? Vai lá e te dão um papel que diz, pode dirigir. É quando alguém contrata alguém e fala, você pode ser o CEO ou o gerente. Então você está habilitado. Não necessariamente você tem perícia. Amanhã me botarem num guindaste de obra, sei lá, vou mexer vou tentar usar o máximo do que eu aprendi na engenharia e vou errar ainda. Eu vou mexer numa alavanca, outra... talvez eu consiga fazer alguma coisa, dou conta ali do trator e do guindaste. Mas eu não sou habilitado e não tenho perícia. Então, às vezes, tem muita gente que é habilitada, que deram a posição, mas está sem perícia para executar. Isso que você trouxe é um negócio sensacional. E, para mim, me traz uma questão que é uma questão dolorosa. É uma verdade. É o seguinte... A estrutura nas empresas mais verticalizadas pressupõe que a pessoa saia de um cargo mais técnico para um cargo de gestão.
Só que são duas coisas completamente diferentes. Eu posso ser um programador sensacional, não quer dizer que eu sei fazer gestão de um time, mas não tem nada a ver. As competências de base, as inclinações naturais, não tem nada a ver. Agora, qual que é o grande problema? É que não tem um cargo para eu botar o programador do além da imaginação que ele ganhe mais do que o diretor, que no fundo ele faz mais diferença que o diretor. Então tem que botar ele de diretor. Não tem outro jeito para fazer. Uma das razões pelas quais eu vejo... tem muitas vantagens em startups em relação, né, Lean, em relação a empresas mais pesadas. A gente pode até falar sobre elas, mas são bem conhecidas, sobretudo a questão da economia de escala. Mas o que importa é, nesse ponto aqui, uma das razões que eu vejo para essa velocidade a mais das startups é não ter essa necessidade de trabalhar com essa escala de diferenciação. Uma escala que, a propósito, do ponto de vista humanista, ela é importante, porque a pessoa foi lá, ela deu um gás, ela realmente alavancou a empresa. Ué, qual que é o próximo, a coisa natural? Promovê-la. Isso é uma forma de recompensa dentro desse modelo que é absolutamente essencial para ele continuar rodando, para o modelo continuar funcionando, porque parte do incentivo para a pessoa dar esse gás todo é essa promoção, essa perspectiva de promoção, e do outro lado é uma recompensa de vida para essa pessoa também. Que no final das contas é um ser humano, e a gente sabe que a teoria da firma do Ronald Coase de o nexo de contratos não vale mais. O que vale são o nexo de pessoas. Não que não vale, mas enfim, o nexo de pessoas se sobrepôs. Isso é ninguém. A teoria comportamental da firma é o paradigma hoje em dia, ninguém discute. Mas enfim, qual que é o grande ponto? Quando a gente tem que fazer essa passagem por essas razões justificáveis, a gente cria esse problema de competência e de inclinação natural que vai muito na direção do que você está falando e é complementar, a verdade, ao que vocês dois disseram. Porque ela não é essa visão, engraçado, você trouxe essa visão muito do líder, né? O líder que ao longo do tempo vai perdendo essa capacidade crítica e vai se tornando incompetente no automático, por assim dizer, porque está achando que esse é o caminho e ponto final, que é o do dogmatismo, que é aquele que a gente está falando. Você trouxe um que eu acho também igualmente rico, que é esse da incapacidade de você trazer ao longo do tempo o know-how efetivo que faça jus à tal da posição que está sendo colocada dentro da instituição. Duas grandes verdades. No meio delas, a gente pode plantar um prédio aqui, chamar ele de empresa e dizer, e isso acontece muito na transição de carreira para os cargos de gestão, que é onde o problema da competência entra mais forte e onde eu acredito que muitas vezes o vício do automático se imponha, porque eventualmente aquela pessoa na base, ela não tinha esse DNA, esse tesão em fazer gestão. Às vezes ela é muito boa nessa outra coisa. Grande cara técnico. O problema é que esse cara técnico também, ele não quer, tá bom, então eu vou ser o cara técnico, vou ganhar metade do diretor. Mas como assim, se eu sou 5 vezes mais importante? Quem nunca viu aquela loja de carros que tem um vendedor que é muito mais importante que o diretor? Eu não vou mencionar, mas eu conheço de nome, loja imensa, tá? É verdade. O vendedor mais importante que qualquer diretor, se a coisa fosse menos engessada, aquele vendedor deveria ganhar mais do que o diretor. Só que não é que menos engessada, é uma coisa muito mais complicada. Porque você faz isso, você gera um seu lema com os outros vendedores. Então, esse não é um problema fácil de resolver. Não é que ninguém pensou numa saída para ele. É que ele reflete dificuldade, vamos dizer, contradições intrínsecas ao modelo de verticalização profissional. É isso. Joga no bônus. Não é assim que resolve normalmente. Não, e cada vez a gente tem mais informação, não? Então a gente tem hoje em dia Glassdoors da vida, então qualquer pessoa tecnicamente consegue saber o salário do diretor, do gerente, do vice-presidente, todo mundo. Então o que antigamente talvez fosse uma coisa meio, mas eu não sei realmente quanto ele ganha. Agora, Google, você sabe quanto seu chefe ganha. Exato. Pior que Exato. E é isso. E em cima disso ainda tem o fato de que a gente está numa economia de status. Então, você ter o status te abre portas que são portas que, de outra maneira, não seriam abertas. Né? Como é que uma pessoa se torna, em geral, gestora numa empresa grande? Sendo gestora numa empresa menor. E como é que ela se torna diretora numa empresa grande, sendo gestora na empresa grande antes? Né? Gerente? É assim que é. Então, no final das contas, esses cargos são posições essenciais no plano de carreira das pessoas. E é uma contradição do sistema. E o que eu vejo, em geral, é que, assim, quando os sistemas têm problemas intrínsecos como esse, eles tendem a degenerar. Então, para mim, o fato de estar tão claro isso, a gente ter essa contradição de agência, tal como uma contradição de agência no caso, para quem está em casa, contradição de agência do ponto de vista clássico é o seguinte, você tem o interesse dos shareholders, dos acionistas, que está representado no conselho gestor.
E embaixo você tem os executivos. O executivo, em geral, tem um incentivo para gerar resultados mais rápidos, mais imediatos do que os shareholders, que quem tem ações e o conselho. Então aí você tem um conflito que é tratado, em geral, por quem estuda essas coisas, como conflito de agência. Só que os conflitos de agência também existem nessa outra esfera, e aí você tem esse conflito entre a posição de gestão e a posição de execução técnica, que, em geral, compromete o próprio edifício corporativo, e eu acho que é razão suficiente para gerar um declínio desse modelo. Tá? Então, eu acho que assim, não vou dizer o predomínio, mas esse crescimento assustador das empresas de estrutura flat. Para quem está em casa, flat quer dizer que ela tem poucos níveis hierárquicos em relação às empresas tall, que são as que têm alto nível hierárquico. Muitas startups estão adotando, né? Exatamente. Reflete isso. Então, qual que é a solução? A solução é o vendedor, o diretor. Aqui não tem diretor, tanto faz. Essa é a solução. Resolvemos o problema, né? Inclusive, empresas que eu tenho, que eu sou sócio, né? Assim, as pessoas adoram querer me botar um cargo lá. Hoje mesmo eu vi um papel lá, a pessoa foi botar um negócio escrito que eu era o CEO. Depois você tá louco? Eu não sou CEO de nada, sai fora. Pelo amor de Deus, não me dê um cargo. Mas por que isso? Eu queria usar o nome assim, para dar um peso. Para dar aquele peso. É alguém de marketing aí. Lógico. Eu sou presidente de conselho, de coisas. Não, mas não me põe... Porque eu não acho que isso é bom para as estruturas das empresas hoje em dia. Eu acho que a estrutura flat, na qual... o time é como se fosse um grupo meio Marvel, assim. Todo mundo. Liga da Justiça. Liga da Justiça. Ele tende a funcionar mais. E se a gente for ver essas grandes empresas hoje em dia que estão tendo super sucesso, por exemplo, eu não preciso falar mais nada. Você sabe, você está imerso numa empresa que tem uma estrutura que vai nessa linha, que tem muito menos níveis hierárquicos do que a maior parte. Isso é uma fórmula vencedora hoje em dia. E é isso aí. Então, como é que você resolve? Você resolve fundindo as duas coisas. Aí não tem muito... Então, essa pessoa é pessoa de... É CIO? É vendedor? Ou é a pessoa técnica que programa o negócio? Mas não tem, tanto faz. Se quiser, chama de head. Todo mundo é head e tá bom, tá resolvido. É isso aí. Eu sou um head. Isso é cabeça. É tudo cabeça. Todo mundo tem cabeça. Só tem cabeça aí. Só tem cabeça. Nós somos alvo dos headhunters. É, isso aí tudo é. Head of Podcast Business Flow. Exatamente. Como que você colocou? Ele era o esse é um bom nome. Eu coloquei CCO quando eu entrei no Flow. Olha que legal. Que era o Chief Curiosity Officer. Curiosity. Meu papel era ser curioso e ficar perguntando pros outros: o que você faz? Eu adorei. O que você faz? Como é que você faz? É bem na linha que eu disse. É tipo nada. O que eu sou? Nada. Sei lá. Vamos me dar um nome aqui. Vamos me dar um nome. Faz o que tem que fazer.